Hoje vai ser um exercício um pouquinho diferente. Eu vou tentar avaliar a janela de transferências do Chelsea, tentar entender o que eles fizeram aqui nessa janela. A gente vai falar de todas as contratações, todas as saídas, os valores e também se isso agregou positivamente ou negativamente no elenco e se a gente supriu as necessidades, né? Por exemplo, um exemplo que eu posso dar pra você de necessidade, por exemplo, goleiro, né? A gente vem tendo problemas com o goleiro Robert Sanches já há muito tempo, era uma necessidade dessa janela. E a gente também vai falar um pouquinho sobre isso durante o vídeo e todas as posições possíveis que a gente tenha pra avaliar, a gente vai avaliar e tentar entender se essa janela foi boa ou ruim, ok? Esse é o objetivo do vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Antes de avaliar a janela e tudo mais, eu acho que primeiro a gente tem que entender o que o Chelsea foi fazer nessa janela, né? De fato, qual que era o objetivo dela. E assim, havia algumas necessidades que o Chelsea estava tendo dentro do elenco. A única posição que estava meio salva era o meio de campo. O meio de campo realmente não estava tendo muito problema e mesmo assim ele ainda foi um pouco reforçado, né? Mas não necessariamente foi com contratações, jogadores que a gente já tinha que meio que voltar ali para poder jogar e alguns outros que já tinham sido contratados em outras janelas também já estavam sendo negociados. Em resumo, cara, a verdadeira necessidade que o Chelsea tinha nessa janela, cara, era goleiro em primeiro lugar, né? A gente tinha um problema muito grave no goleiro, bem grave mesmo, né? A gente tinha um problema com o zagueiro, né? No zagueiro central tava faltando um e isso já é um problema de longo prazo, talvez um para ser reserva e não para ser titular ou para tentar também um cara mais velho para poder realmente tomar ali a posição, né? Já que desde que Thiago Silva tinha saído não tinha ninguém ali que entregava algo realmente substancial ali na zaga, ok? Era uma posição que tava faltando. A gente precisava de reserva para lateral esquerda, né? Porque a galera que jogava na lateral esquerda ou não encaixa com o treinador atual do Chelsea ou tava de saída, não queria mais continuar no elenco, então não tinha como utilizar esse lateral. A gente também tinha um problema na camisa 9, já que não tinha um 9 definitivo para posição, ninguém que trouxesse segurança de fato, muitos jogadores jovens oscilando, né? E uns jogadores falhando muito e dando muita dor de cabeça, como foi o caso de Nicolas Jackson, por exemplo, que deu muita dor de cabeça pro time do Chelsea no momento atual. E também a gente tinha as saídas. O Chelsea perdeu muitos jogadores nessa janela e precisava de substituições, principalmente nas pontas, ok? As pontas sofreram muitas baixas, né? Tem as entradas de jogadores, mas tem muitas saídas. E lembrando, quando você traz esse jovem, você não tem garantia de que ele vai jogar bem, que ele vai ter consistência, nem nada. O cara que já tá ali jogando já há uma temporada, a chance dele jogar melhor na próxima é muito maior, né? E dele manter ali um padrão na ponta. Então, essas saídas eram doloridas. Tô falando de figuras tipo Sancho. É uma figura que a gente tem que contar ali na saída. Então, eu quero que vocês entendam que eram essas as necessidades que o Chelsea tinha quando ele inicia essa janela, cara. E agora a gente vai falar de quem é que eles contrataram, né? Nem todo mundo que eu vou falar aqui, ok? Nem todos os jogadores, todos os nomes que eu vou citar aqui, são jogadores que foram comprados nessa janela, ok? Então eles meio que não contam pro valor final que eu vou falar ali, mas são jogadores que vieram pro clube nessa janela, então eu vou falar de todos, ok? Vou juntar todo mundo aqui, alguns contratados nessa janela, outros contratados em outra janela, né? Que vai ser dividido o valor em várias janelas, como o Chelsea faz o contrato e tudo mais, não vou entrar em detalhes nisso, outro vídeo talvez eu fale sobre isso, mas nessa janela a gente contratou pra camisa 9 e camisa 10, João Pedro do Brighton por 55 milhões de libras, trouxemos Jamie Gittens do Borussia Dortmund, né, para ponta esquerda por 48,5 milhões de libras. Trouxemos Estevão William do Palmeiras por 29 milhões de libras. Lembrando que Estevão foi contratado já há um tempo atrás, ok? Não é dessa janela, mas ele veio para jogar no Chelsea, então ele é um reforço dessa janela, porque ele só veio agora, ele estava emprestado ao Palmeiras, né? Temos Alejandro Garnacho, que veio do Manchester United por 40 milhões de libras para ponta esquerda também. Temos Jorel Hato, ou Jorel Hato, não sei como você queira pronunciar, né? 35,5 milhões de libras vindo do Ajax pro Chelsea. Trouxeram também Liam Delap para a camisa 9, mais um camisa 9, do Ipswich Town por 30 milhões de libras, ok? Outra contratação dessa janela. Dario Essugo do Sporting por 18 milhões de libras, jogador para posição de volante, um jogador Essugo que lembra um pouquinho o que a gente já tem dentro do elenco. Para a zaga eles trouxeram do Estrasburgo por 12 milhões de euros Mamadou Sarr, que é assim que pronuncia o nome dele. Outro jogador interessante ali, muito jovem, né? Não se sabe ainda do que ele vai entregar no futuro, mas é uma contratação ali já pensando na zaga, né? Que eu falei que era uma necessidade. Também veio do Independente Del Valle Kendry Pais por 17,2 milhões de libras. Outro jogador aí que o Chelsea contratou. Uma promessa jovem para meia atacante, ou também para poder ser utilizado em algumas outras posições ali, mas ele parece muito mais um meia atacante que qualquer outra coisa, né? A base
também contratou 3 jogadores, né? Se eu não me engano, são adições pra base. Esses aqui eu não conheço muito bem, que é o Christopher Atherton, Kian Best, Jesse Derry. São jogadores ali pra academia, ok? Muitos não têm valores divulgados porque são coisas ali um pouco fora do padrão. E por empréstimo, o Chelsea pegou um empréstimo por 2 milhões de libras do Brighton, Facundo Bonanote, que é um jogador pra meia, atacante e ponta direita. Ele joga mais à direita ali do campo. Lembra um pouquinho Palmer nesse sentido no início ali, né, que ele jogava mais na direita. Enfim, é outra adição ali que o Chelsea fez ali pra completar o elenco. E agora, né, a gente tem as saídas, que não foram poucas, foram muitas saídas inclusive, cara. A gente tem a saída de Noni Madueke para um rival do Chelsea, Arsenal, por 52 milhões de libras. Ele que joga na ponta direita. Temos João Félix indo pro Al Nassr por 43,7 milhões de libras. Lembrando que esse não é o valor cheio, porque tem várias cláusulas, né, que tem que ser batidas para eles conseguirem esse valor, né. Acho que o valor, se não me engano, é 20 e poucos, que o Chelsea vai ganhar agora, né. Depois, se ele atingir as cláusulas aí, chega nesse valor, diferente de outros jogadores que realmente já foi esse valor cheio. Temos Nkunku pro Milan por 36,2 milhões de libras. Uma venda também interessante aí que rolou nessa janela, um jogador que já tava para sair e tudo mais. Até demorou um pouco, eu achei que ele sairia mais cedo na janela. E Hernandez Bughal, né, um jogador contratado tem pouco tempo, foi pro Everton por 29 milhões de libras. Renato Veiga foi para o Villarreal por 26 milhões de libras. Outro jogador aí do elenco, esse aí era pra zaga e lateral esquerda, né? Volta a falar porque você precisava no lateral esquerdo, porque quem era reserva tava saindo, né, nessa janela. Temos também o goleiro Dordi Petrovic, né, um goleiro que a torcida gostava bastante. Ele foi pro Bournemouth por 25 milhões de libras. Também saiu o volante defensivo Leslie Ugochukwu para o Burnley por 25 milhões de libras também. Lembrando que estes valores aqui são o valor total, mas tem ali as taxas, né, de add-ons e coisas adicionais para poder bater o valor. Tô falando valor cheio, mas não vai vir tudo de uma vez. Lembrando aí para vocês, ok? Tem valores aqui que tem os adicionais ainda para poder chegar nesse valor. Pode ser um pouquinho menor do que o que eu tô citando aqui cheio. Deixando claro de novo isso aqui. Carney Chukwuemeka para o Borussia Dortmund por 24 milhões de libras. Isso aqui tem uma cláusula interessante de revenda, se eu não me engano, né? Um jovem talento e tudo mais. Então eles conseguiram a cláusula. E milagrosamente Armando Broja pro Burnley por 20 milhões de libras. Também um valor muito acima do esperado, cara. Também foi pro Burnley o tal do Basiri Humphreys, que vem da base do Chelsea, zagueiro interessante aí. Jogou durante um tempo no elenco principal por 12 milhões de libras, mais ou menos. Esse aqui eu não estou tão certo dos valores, né? Não foi algo muito esclarecido. E por último, nós também temos Nicholas Jackson, né? Que é um empréstimo. Esse aqui eu não vou dar o valor exato, porque são várias cláusulas, mas pode chegar a 80 milhões de euros ali no final das contas. Quando terminar o empréstimo, eles contratarem de vez, mas tem muitas e muitas cláusulas ali por trás. Essa aqui também é outra saída que o Chelsea teve nessa janela de transferências, ok? Ah, e o valor do empréstimo dele, pelo Transfermarkt, diz que é na casa dos 16,50 milhões de euros. Então isso aqui já é um valor que o Chelsea vai ganhar só para emprestar ele, o que é bem alto, bem acima dos padrões, né? Mas volta a falar, o Bayern de Munique estava desesperado ali no fim da janela, eu tinha citado isso. Outras saídas menores que a gente teve foi, por exemplo, os goleiros. A gente perdeu o Kepa pro Arsenal e a gente perdeu o Marcos Bettinelli pro Manchester City. Terceiro e segundo goleiro do Chelsea que estava ali no meio do elenco também. O Chelsea também vendeu o zagueiro Alf Gilchrist pro West Brom por 2,30 milhões de euros. Deve ter algumas cláusulas ali por trás, né? Provavelmente ainda não saiu uma confirmação oficial, pelo menos eu não vi, né? Temos também o lateral esquerdo Ben Chilwell, que foi pro Estrasburgo. O jogador Mamadou Sarr, que eu falei, Mike Panders, Kendry Paz e alguns outros foram emprestados pro Estrasburgo. Aaron Anselmino, zagueiro, que é argentino aqui da América Latina, foi emprestado ao Borussia Dortmund também, ok? E um empréstimo que aconteceu e agora voltou por causa de uma lesão foi o tal do Mark Gill, que tinha sido emprestado ao Sunderland, com um planejamento ali interessante pro futuro dele no Sunderland, e ele já voltou porque o Chelsea tá precisando por causa de lesão que aconteceu ali no início dessa temporada. Também temos uma contratação ali que não foi muito falada, que é o tal do Max Amagou, que chegou tem pouco tempo no Chelsea, né? Ele foi contratado por 14 milhões,50 de euros pro Estrasburgo, ok? É um jogador ali que ninguém falou nada, mas sim, ele também saiu aqui do elenco do Chelsea. Eu acredito que são essas as entradas e saídas do Chelsea atual. Vocês estão percebendo que saiu muito mais do que entrou, né? Acho que a maioria de vocês já deve ter notado isso. E bom, a primeira coisa que eu preciso explicar sobre essas saídas, e que é importante que vocês entendam, é que isso não prejudicou o elenco do Chelsea nem por uma vírgula, ok? Isso não prejudica. Aqui tem um fator que, inclusive, é muito porque eu gravei esse vídeo. Muita gente não entende que o Chelsea ele roda com um monte de jogador, cara. É uma quantidade absurda para um time normal. Um time normal vai ter de
26, 28, no máximo uns 32 jogadores. Tinham clubes tipo o Paris Saint-Germain, que às vezes tinha um excesso de jogador ali no elenco, um excesso muito grande de jogador, e aí ficava um time C ali no elenco que não jogava. E isso dava um monte de problema, inclusive. O Chelsea estava caminhando para isso. Então, sair essa quantidade massiva de jogador nessa janela é algo muito, muito, muito positivo. Então, eu deixo bem claro aí para vocês que pode parecer que, por exemplo, o Chelsea perdeu muito jogador e que vai ficar sem, mas o excesso de jogador era tão grande, é tanto jovem, é tanto talento, que essas saídas não prejudicam tanto. Lembrando que o Chelsea mal estava utilizando a própria base, né? A base do clube não estava sendo utilizada, diferente de todos os outros clubes, ok? Todos os outros clubes, eles usam uma parte ali significativa da base. O Chelsea tinha tipo 2, 3 jogadores e, na verdade, o único jogador da base que era pra necessariamente ser utilizado de fato era o tal do Josh Akpom. O resto não era. O resto foi utilizado por problemas que foi acontecendo ali ao longo da temporada, né? Um jogador foi banido e aí um jogador da base ganhou muito mais espaço do que o que deveria. Então eu quero que vocês tenham em mente isso. O Chelsea é um time sem muito espaço porque tem muito jogador. E ainda tem vários jogadores importantes, interessantes, que estão comprados e que vão voltar pro clube ali, tá emprestado e depois vai voltar pra jogar aqui, cara. Tem uma galerinha aí que vem pra jogar aqui depois. Inclusive nessa janela foi adicionado, né? Um nome que eu não citei, né? Que não faz parte também das transferências do Chelsea é o tal do Enciso, né? Porque ele vai pra jogar no Estrasburgo, ele é contratado pelo Estrasburgo. Só que, pelo que eu entendo, há um planejamento aí pra ele voltar. É claro que ele não faria um movimento contrário à carreira dele de sair da Premier League, né? Porque ele joga bem na Premier League e não tem porque ele sair. Evidentemente que esse jogador pode acabar parando no Chelsea muito em breve, né? Pode ser um planejamento aí pra manter as coisas ali no lugar e ele poder ajudar o time do Estrasburgo nessa temporada que eles estão em Liga Europeia e talvez ele queira voltar ali pra jogar no Chelsea. Ou ele vai ser negociado com outro clube de Premier League depois, ok? Pode ser que aconteça isso também. Então eu quero que vocês tenham isso em mente, cara. O Chelsea tem um excesso gigantesco de jogador. Não está faltando. Na verdade, a gente ainda tá com um excesso de jogador. Ainda tem jogador que poderia já estar jogando aqui e não está. Eu quero deixar isso bem claro pra vocês. E aí tem a questão dos valores, né? Que é uma coisa que a galera não conta muito. Porque a galera sempre fala, né, dos valores gastos. Você pega o valor cheio gasto, mas não bota o valor de venda. O Chelsea sempre vende bem nas janelas. Então a galera sempre tá contando ali o valor que foi gasto, mas e a venda? E quanto entrou ali durante a janela? Porque tem janelas do Chelsea, por exemplo, que ele gasta muito, mas ele vende proporcionalmente o que ele gastou. Diferente de outros clubes da liga. E nessa janela não foi diferente, cara. A gente tem algo muito positivo nessa parte. Agora a gente vai falar sobre isso. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo e valorizar ele, cara. Ajudar esse vídeo. Realmente, o like ajuda bastante. Você também pode usar a opção de hype aí, tem na aba de comentários, se você tiver no smartphone. Tu passa pra aba de comentários, passa pro lado rapidinho, me dá um hype gratuito, esse vídeo chegue em mais pessoas. E se você quiser ter um contato maior comigo e ver tudo que eu comentei durante essa janela, tava lá no meu Twitter, cara. Segue aí, @ddcorvo, lá eu comento futebol e por lá você tem esse contato maior, ok? Agora vamos seguir aqui pra falar sobre os valores, cara. Assim, todo valor que eu estiver falando aqui, vocês podem corrigir na aba de comentários e adicionar. Ah, porque tem essa cláusula, pode ficar à vontade pra fazer isso, cara. Eu tô falando um valor cheio mesmo e alguns valores podem até estar errados aqui, né? Pode ser que eu tenha calculado errado, enfim. O Chelsea, se eu não me engano aqui nesse fim de janela, ele gastou 296,5 milhões de libras na janela e ele arrecadou 314,4 milhões de libras. Fiquem à vontade para fazer correções, lembrando que eu não sou nenhum mestre em matemática. Então, em resumo, o Chelsea saiu com 17,9 milhões de libras positivas aqui nessa janela. É uma janela muito boa. E aqui eu vou explicar o porquê que essa janela do Chelsea ela é brilhante em um ponto. São as vendas, cara. Assim, tem uma coisa, se tem uma coisa que você pode tirar o chapéu, são as vendas. Os valores são muito bons, mas não para só no valor não, cara. Para também na negociação como ela é feita. Tem jogador aqui que saiu por um valor um pouquinho mais em conta, mas tá com a cláusula de venda de 40%, de 25%, de 30%, de 50%. Quando esse cara for revendido, meu amigo, você vai ganhar uma grana absurda com o jogador. O Chelsea, quando ele não põe uma cláusula de recompra no jogador, ele põe a cláusula de venda ali futura, que vai dar muita grana. Então, se o jogador se destacar um pouquinho em algum clube, ele já vai ser revendido ali por um valor muito bom. E também, quando você olha o valor das vendas, cara, o Chelsea conseguiu boas vendas ali nessa janela, cara. Vendas que conseguiram um valor realmente interessante, tá ligado? Recuperou um valor muito interessante. Olha o Manchester United, tentou vender nessa janela, tudo falhou. As vendas são horríveis. As vendas do Chelsea são muito boas, cara. Muito positivas, valores muito bons. O valor que você conseguiu em vários jogadores aqui, cara, Broja, Jackson e alguns outros, cara, é absurdo, absurdo. Do ponto de vista financeiro, é uma janela absolutamente brilhante, inteligente, incrível. Não tem outros adjetivos pra dar ao Chelsea nesse momento, cara. A janela é brilhante, cara, brilhante mesmo. Assim, um negócio assim lindo de ver, cara. Realmente genial, cara. Esse é o fato aqui. Eu tiro o meu chapéu pra essa janela do Chelsea, cara. Realmente, do ponto de vista financeiro, eles acertaram muito. Mas você também não quer saber só do ponto de vista
financeiro, né? Eu acredito que a maioria que está aqui quer saber, né, do ponto de vista esportivo, o elenco ele melhorou ou piorou com essa janela? Assim, cara, ao bater o olho no elenco atual, eu acho que eu posso deixar bem claro, tem uma parte aqui que é um pouco perigosa. Primeiro, tem alguns jogadores aqui que são problemas que não saíram, né, do elenco ainda. Pode ser que até o fim da janela fechar todas eles saiam, mas tem alguns jogadores que não saíram. A gente tem muito jovem, né? Tem muito jovem. Uma quantidade, assim, absurda de jogador jovem. E o que acontece com o jogador jovem, quando você tá junto a essa galera toda? Nenhum deles realmente tem consistência. Então, o Chelsea ele precisa um pouco de fé. Fé que as melhores peças vão conseguir rodar. Por exemplo, Estevão tá apresentando sinais muito positivos já no início. É ter fé que esse cara vai conseguir manter os padrões aqui durante a temporada e ele vai, até o fim da temporada, evoluir bastante pra que ele seja titular absoluto, inquestionável, e que ele não faça nenhuma cagada e que ele não tenha nenhum período de oscilação muito grande, tipo, jogou bem num período, daqui a pouco tá jogando mal de novo, sabe? É isso. Vocês podem notar, por exemplo, no caso de Palmer. Palmer inicia muito bem e agora tá oscilando bastante, porque ele é jovem, ele é um jogador jovem. A galera esquece que Palmer tem 23 anos de idade, né? Ele pode ser um puta jogador, mas ele não deixa de ser um jogador jovem, que ainda não tá completo, que faltam coisas. Então, eu quero deixar bem claro pra vocês. Neste sentido, cara, o Chelsea ele piorou sim, porque o Chelsea adicionou muitos jovens em todas as partes do campo e tem faltado. E lembra o goleiro que eu falei que era uma prioridade da janela e tudo mais? Pode não ser pra direção do Chelsea, pode não ser pro treinador, pode não ser pra todo mundo, mas quem acompanha o clube sabe que era uma necessidade. E eu não tô falando nem de torcedor, tem gente de fora que acompanha o clube que falava, não, o Chelsea precisa mudar o goleiro, cara. E tava óbvio que precisava. Nenhum goleiro realmente entrega algo sólido, algo de segurança nessa temporada. Inclusive, nesse começo de temporada, a gente tem visto problemas com o goleiro também, mesmo com o Chelsea indo bem. Então eu deixo bem claro pra vocês, cara, que o Chelsea não resolveu esse problema. Esse é um problema que continua. Agora tem um problema da zaga, né? Atualmente a gente tem um zagueiro muito bom que tem substituído o que era Thiago Silva no passado, que é Trevoh Chalobah. Ele tá muito bem atualmente, ele é o melhor zagueiro do elenco, tá jogando muito, mas quem tá do lado dele está abaixo. E não é um jogador, são todos. Com a lesão de Coyle, que era muito importante pra fazer essa dupla, e era um jogador que também estava muito bem, a gente tem alguns problemas grandes aqui nas mãos. Coyle é muito novo, então é normal que ele ainda não seja esse destaque todo, e eu realmente prefiro o Chalobah nesse momento atual. O problema é, quando você não tem Coyle e Chalobah como dupla, você tem uma dupla que tem suas falhas. Alguns jogadores falham menos, mas tem falhas, tem problemas, tem jogos mornos, jogos ruins desses zagueiros. E não dá pra contar. Um não tem condição física, o outro só faz cagada, o outro joga bem quando o jogo é mais fácil, mas quando o jogo é difícil ele falha, e aí a gente não tem segurança. Então sim, era essencial a adição de um zagueiro central de maior nível e a venda de algumas das figuras que estavam aqui. Elas continuaram, cara. Os dois franceses trolls da zaga estão aqui ainda no clube e a gente vai ter que lidar com isso no futuro, né? Então eu deixo bem claro, a zaga não foi resolvida nessa janela, cara. Precisa pelo menos de mais um zagueiro. Se não for pra ser titular absoluto, porque a gente já tem dois caras bons, que traga um cara que abra uma disputa com esses caras no banco de reserva, que ele é o reserva direto pra tá entrando, alguém que realmente traga segurança pra zaga. E aí a gente tem a lateral, foi corrigida. A lateral, os problemas da lateral foram corrigidos. Agora há aquele questionamento, né, sobre o nível dos jogadores que ficaram, né? Por exemplo, na lateral direita, não tem nenhum que eu bato o olho e fale, pô, realmente temos grandes laterais na lateral direita. Não, a gente tem problemas aqui. Um não consegue jogar na lateral, o outro oscila muito o desempenho e você nunca sabe se ele vai jogar bem e ele tava estragando alguns jogos. Um é muito jovem ainda, mas parece ainda não ter encontrado o caminho dentro do Chelsea, realmente, de qual posição que ele vai jogar e como ele vai jogar. É aquela coisa. A lateral ainda também tem alguns pequenos problemas. O meio de campo do Chelsea é lindo e maravilhoso, eu não vou fazer nenhuma crítica, perfeito. Tem um monte de jogador bom aqui e agora com o surgimento do carinha que veio do Sporting, a gente tá ainda mais sólido ali pra temporada, a gente não depende mais, né, da condição física de algum jogador. Deixando isso bem claro aqui pra vocês, ok? O meio de campo do Chelsea não tem problemas, o meio de campo do Chelsea tá bom. Poderia ter adições, mas não há um problema de fato aqui no meio de campo. No ataque, cara, eu gosto das opções de meia atacante que tem hoje, né, que é o brasileiro João Pedro, Palmer e Bonanote. São os três que vão dividir essa posição. Gosto, estamos bem nessa parte, é uma parte que não tem problema. Nas pontas, começa o problema, porque na ponta esquerda, eu não sei quem vai ser o titular. Tudo me indica que vai ser Pedro Neto. Não estou vendo este futebol todo nas duas figuras que chegaram nessa janela, Gittens e Garnacho. Não consigo enxergar. Se você consegue, parabéns, você tá vendo muito à frente do tempo, porque eu não tô vendo isso tudo. São jogadores que eu não tenho essa confiança toda. Alguns deles podem calar minha boca, né, e provar que eu estou errado, mas, cara, é difícil, cara. São situações aqui difíceis. Espero que eles consigam encaixar mais rápido. E cobrança maior é pra Garnacho, ok? Porque Garnacho já joga Premier League. Lembrando que um veio da Bundesliga. Ele pode até ter mais tempo de treino, mas ele veio da Bundesliga. Não é a mesma coisa. Então o elenco do Chelsea termina assim, cara. Somas positivas. Camisa 9 foi melhorada. A gente também teve uma melhora significativa
significativa em várias áreas do campo, com vários talentos jovens, mas o elenco ele não subiu de nível, ele só manteve padrões e tem alguns problemas, né, das adaptações dos jogadores jovens e da oscilação desses jovens aqui. Então o Chelsea ele mantém o nível com melhoras significativas em algumas partes específicas do campo. E lembrando que a evolução desses jovens é o que vai fazer o desempenho desse time realmente subir em algum momento, então não é pra essa temporada, talvez seja pras próximas, aí a gente vai poder estar falando ali no título. Essa eu acho difícil, porque realmente é muito jovem junto, talvez ele ainda tenha que organizar tudo. E eu espero que na próxima não aconteça isso, né, de sair muito jogador e depois já entrar de novo. Eu espero que fique, porque eu quero que eles deem continuidade ao desempenho que eles estavam apresentando anteriormente. E é isso, cara. A soma da janela do Chelsea é isso. Financeiramente positivo, esportivamente mantém padrões. A gente tem que ter esperança aí que esses caras vão evoluir, que vão conseguir manter os padrões de jogo que eles estavam mantendo anteriormente. Mas o Chelsea tá bem, que não tá mal não. Enfim, e agora eu quero saber de vocês, a opinião de vocês sobre essa janela. Vocês gostaram dela? Vocês acharam boa? Vocês acharam ruim? Me diga aí na aba de comentários quem faltou, quem vocês queriam, o jogador ali que você acha que era necessidade numa posição e que eles não trouxeram. Fala aí na aba de comentários. É isso, rapaziada. Agradeço a presença de todos, todo mundo que assistiu o vídeo por inteiro. Tchau.